Fala, rapaziada, bom dia, estamos aqui novamente. Desde já eu já peço que vocês deixem o seu joinha, se inscreva e compartilhe esse vídeo para que ele chegue às mais diversas situações em que alunos perderam algum conteúdo por algum motivo. Desde já nós temos aqui todo o assunto, vamos ter aqui todo o assunto desde o zero, do nível fundamental 2, desde o zero até as últimas séries do Fundamental 2, certo? Então vamos lá. Na aula passada nós trabalhamos o conteúdo de fração, hoje vamos dar continuidade, certo? Vale lembrar que cada detalhe do conteúdo ele é importante, então vocês muitas vezes nas aulas remotas pulam alguma coisa que vai fazer diferença nas próximas séries, certo? Então, na última aula nós trabalhamos fração, leitura de fração, trabalhando de fração, leitura de fração, tipos de fração, e agora nós vamos trabalhar frações equivalentes, pessoal. Frações equivalentes. A palavra equivalente, o significado é sempre o mesmo. Para qualquer situação, sempre a palavra equivalente é o mesmo. Então, a palavra equivalente, ela significa o quê? Significa de igual valor. É assim, só para efeito de detalhe, vamos separar aqui equi, igual, certo? Valente, valor. Juntando as duas palavras, nós temos equivalente, igual, valor, certo? Então, para qualquer situação, seja uma balança em que você tenha dois pesos, cada um de meio quilo, e de outro lado você tenha só um de 1 quilo, você equilibra a balança. Por quê? Porque você tem situações equivalentes, tá ok? Então, isso vale também para essa situação aqui de frações equivalentes. Só que, na nossa forma, geometricamente falando, são figuras. São figuras em que elas vão ter o quê? Elas vão ter mesmos espaços, mesmas regiões, somando elas em frações. Então, vamos lá, aqui, ó. Eu tenho aqui essa situação aqui, hein? Duas figuras paralelas, certo? Dois retângulos paralelos. Os dois estão divididos ao meio, certo? Só que o de cima, eu pintei só metade. Como é que eu represento isso em fração? Eu represento, vamos lá para a leitura, lembrando da leitura. Eu posso ler assim, 1 sobre 2. Eu posso ler 1 meio, certo? Então, só realizando a leitura. 1 sobre 2 e 1 meio. Que quer dizer o quê? Quer dizer a metade, certo? Quer dizer a metade. Então, veja que na figura abaixo, que é paralela a ela, eu tenho praticamente a mesma região sombreada, pintada de vermelho, certo? Só que a fração que representa ela não é 1 meio. E aí, pessoal, como é que a gente vai desenrolar isso? É simples. A de cima não é a metade, não é 1 meio, não é 1 sobre 2. Então, se a de cima é metade, 1 sobre 2, a de baixo está pintada a metade, 1 sobre 2, pouco importa o número que está aqui. Aqui eu tenho uma fração que vai representar a metade. Aí você vai dizer, professor, mas por que está escrito de forma diferente? Pelo seguinte, pessoal, ó, essa fração aqui, ela é equivalente a essa. Vou mostrar já por quê. Mas geometricamente você já percebe. Por quê? Porque essa região pintada aqui é a mesma região pintada correspondente a essa. Então, se a fração dessa região pintada, a fração é 1 meio, e se a região pintada aqui, ela é 2/4, mas a região pintada são as mesmas, então essa fração é equivalente a essa. Certo, pessoal? Então, esse é o conceito de frações equivalentes, ou seja, praticamente regiões iguais, certo? Então, muito importante no estudo das frações equivalentes é a gente trabalhar também a parte simbólica, certo? Simbolicamente falando, eu vou escrever o seguinte: escrevemos que 1 meio, que é essa aqui, ó, 1 meio é equivalente a 2/4. Isso está visivelmente claro aqui, ó, na região pintada, certo? 1 meio é equivalente a 2/4, certo? Aí, gente, olha, vocês notam que não é comum se usar esse símbolo aqui, certo? Ele é um símbolo de equivalente, tudo bem, mas a gente usa, na matemática costumamos usar outro símbolo. Mas a leitura correta é ler-se
1 sobre 2 ou 1 meio ou metade, como queira, certo? Esse daqui é equivalente a esse, certo? Ou em outras palavras, esse é igual a esse. Assim como essa figura, ela é igual a essa. Está apenas dividida em partes, certo? Então, preste muita atenção nessa notinha aqui que eu coloquei aqui. Por quê? Porque, como eu falei no início da aula, na matemática cada detalhe é importante. Então, costuma-se usar o símbolo de igual, certo? Costuma-se usar o símbolo de igual no lugar de quem? No lugar do símbolo equivalente, certo? Então, nós não usamos o símbolo de equivalente, usamos o de igual, tá certo? Aí, para ilustrar melhor essa situação, eu tenho aqui figuras divididas em partes diferentes, mas praticamente, se você ver aqui, elas vão ter a mesma região. Então, provavelmente, elas vão ser igual, certo? Então, qual é a relação que existe entre uma e outra? Ora, eu posso fazer assim, se eu quiser, certo? Ó, eu posso dizer que essa primeira região, 2 terços, essa primeira região, ó, ela é equivalente a essa região, que é quanto da figura? É quanto da figura? Na verdade, faltou só uma divisãozinha aqui, certo? E ela é quanto da figura? Ela é, e aqui faltou dividir em 3. Ela é quanto da figura, essa região aqui? Ela é 2 terços. Ou seja, eu estou representando a parte pintada. A parte pintada é 1, 2, de quanto? De 1, 2, 3. 2 terços. Então, 2 terços, a fração 2 terços, ela é o quê? Ela é equivalente à fração 4. 1, 2, 3, 4, que é a parte pintada. De quanto? De 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, 2 terços é equivalente a 4 sextos. Isso é notável pela região, o tamanho da região pintada. E essa fração aqui, 4 sextos, ela é equivalente à fração 6 nonos. 6 pintado, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De quanto? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 de 9. Então, 4 sextos é equivalente a 6 nonos, certo? Como eu posso substituir a palavra, o símbolo equivalente por igual? Então, na matemática e nos exercícios, vocês vão ver ele igual, então vai ficar assim: 2 terços é igual a 4 sextos, que é igual a 6 nonos. Ou seja, existe uma relação de igualdade aqui, que essa relação de igualdade aqui, ela vai de 2 terços a 6 nonos, certo? 2 terços a 4 sextos. E assim, nós temos as situações de equivalência. Então, pessoal, nessa parte introdutória de frações equivalentes, não tem nada demais, certo? Agora vamos para a próxima parte, que é a de obter frações equivalentes, certo? Então, é bastante importante no estudo das frações equivalentes nós entendermos por que as frações elas são equivalentes. Por que a gente não escreve uma fração só para representar uma região pintada, certo? É porque na matemática a gente trabalha várias situações dentro do contexto que exija essas situações, essas frações praticamente com numeradores e denominadores gigantes, certo? Que são partes muito pequenas de uma determinada região, equivalente a uma região simples, de uma metade, certo? Isso depende de quê? Depende de quantas partes você dividiu aquela determinada região. Então vamos lá. Obtenção de frações equivalentes. Então, depende de equivalência, de que fração equivalente você quer obter. No caso aqui, eu quero obter frações equivalentes a 1 meio, mas eu vou fazer outros exemplos para você. É muito simples, gente. Ó, como é que você sabe que uma fração ela vai ser equivalente a outra? Por exemplo, se eu fosse multiplicar
Só é você pegar, multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Se eu quisesse fazer uma fração equivalente a essa, múltipla de 1, eu fazia assim, multiplicar o numerador e o denominador por 1, ia ser igual a 1 vezes 1 dava 1, 2 vezes 1 dá 2, certo? Então, é óbvio que se eu multiplicar o numerador e o denominador por 1, eu vou obter a mesma fração. Agora, eu vou aumentar. Eu vou multiplicar o numerador por 2, e para ser equivalente, você tem que multiplicar os dois pelo mesmo número, numerador e denominador, certo? Então, eu vou multiplicar o numerador por 1 e o denominador por 2. 1 vezes 2 dá 2, sobre 2 vezes 2 dá 4. Agora vocês entenderam da situação anterior, por que 1 sobre 2 é igual ou equivalente a 2 quartos, certo? Agora eu vou multiplicar por 3, numerador e denominador, por 3. Então eu vou ter o seguinte, 2 vezes 3 dá 6. 4 vezes 3 dá 12. Ou seja, essa fração aqui, ela é equivalente a quem? É equivalente a essa, que é equivalente a essa. Então, todas se equivalem, certo? Claro que eu não vou fazer todos os desenhos, então vamos lá. Vamos obter uma fração equivalente a essa aqui. Vou multiplicar aqui por 4. Então vamos lá. 6 vezes 4 dá 24 sobre 12 vezes 4 dá 48. Então, observe como o número ficou grande. Sim, mas deixou de ser equivalente a 1 sobre 2? Não. Outra coisa, pessoal. Eu estou fazendo frações equivalentes a 1 sobre 2. Mas eu posso fazer frações equivalentes a outra fração? Por exemplo, 3 quartos? É claro que sim. Vejamos aqui, ó. Vamos lá. Quero fazer frações equivalentes a 3 quartos. 3 quartos. Então vamos lá. Frações equivalentes a 3 quartos. O que é que eu faço mesmo? Eu multiplico o numerador e o denominador pelo mesmo número. Então eu já vou começar aqui por 2. Porque por 1 da mesma fração não tem graça, né, pessoal? Então, vamos lá. O numerador eu vou multiplicar por 2. Denominador por 2. Vamos lá. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Vamos agora por 3. Numerador por 3. Denominador por 3. Vamos lá. 6 vezes 3 dá 18. Sobre 8 vezes 3 dá 24. Então é a mesma fração. 3 quartos é a mesma fração que 18, 24 avos. O problema é que aqui, o problema não. O detalhe é que aqui está na forma irredutível. E aqui eu tenho uma forma mais ampla. Ou seja, múltipla no caso, certo? Então vamos lá. Mais uma vez aqui para finalizar. Vou fazer aqui novamente. Eu posso fazer outra fração equivalente por qualquer número, certo? Desde que eu tenha um controle do que eu estou fazendo para não me atrapalhar nos números. Então eu vou multiplicar aqui por 2. Por 2 numerador e por 2 denominador. Para vocês entenderem porque as frações equivalentes aparecem em números maiores. Então vamos lá. 18 vezes 2 dá 36. 24 vezes 2 dá 48. Ok? Então, pessoal, é isso, certo? Finalizando essa parte de frações equivalentes, certo? As próximas partes nós vamos trabalhar simplificação de fração. Então, desde já, tenham todos um bom dia. Não deixe de deixar o seu like, se inscreva no canal e tenham todos um bom dia.